Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos falando sobre como a teologia contribui para a defesa dos direitos dos animais não humanos. O nosso convidado é Helder Maioli Alvarenga. Ele concluiu seu mestrado em Ciências da Religião na PUC Minas, é pesquisador sobre essa temática. Helder, que autores, autoras, né, podem ajudar nossos telespectadores, nossas telespectadoras a se aprofundar nessa questão? Quem que te ajudou também a montar essa reflexão no seu trabalho? Então, na teologia, sobre a questão do paradigma ecológico, dois teólogos, um latino-americano e brasileiro e outro alemão, começaram um trabalho numa perspectiva mais ecológica, sem abordar diretamente a questão dos animais, que foi o Multmann, Jung Multmann, e o Leonardo Boff, né? O Leonardo Boff, a partir de 93, ele começa a refletir sobre ecologia, e aí ele aborda justamente essa questão do antropocentrismo. A questão estritamente animal, tem dois teólogos, um anglicano e um católico, do cristianismo católico. Paulo de Benedetto, que é um italiano, ele tem um livrinho pequeno chamado Teologia dos Animais, uma entrevista, né, com ele. E o Andrew Lindsay, esse é um anglicano, ele tem um trabalho mais bem elaborado, aqui em espanhol tem Os Animais na Teologia, mas tem uma vasta obra, porque ele faz um diálogo grande com outros autores da filosofia, a partir do cristianismo, no caso dele. E no Brasil, o Frei Zambieri e o Suzin lançaram um livro, A Ética dos Outros, por uma teologia da libertação animal. Esse é o trabalho em língua portuguesa, e lançado aqui no Brasil faz 4 anos, é o trabalho que é mais bem elaborado, né? Porque a teologia animal é uma teologia que está iniciando mesmo, assim, dando seus primeiros passos, né? Esses que eu citei por último, eles tratam não só o antropocentrismo, como a questão do especismo, a questão do animal propriamente dito. Sim. E veja, né, você falou agora teologia animal. Você fala também em teologia da libertação animal. Como seria essa teologia? Como é essa teologia? Você falou que já existem escritos, né, aí no campo acadêmico. Como é fazer uma teologia animal? E uma teologia da libertação animal, como você coloca no seu trabalho? Conceitualmente, quando a gente entra na academia com outros teólogos e fala desse conceito, o conceito teologia animal não é muito aceito. Um dia eu estava num grupo de pesquisa e o teólogo falou, olha, animal não faz teologia, quem faz teologia é ser humano. Então, aqui na América Latina, até pela questão da teologia da libertação, que, pegando, por exemplo, uma categoria de análise do Leonardo Boff, que fala dos oprimidos, né, os opressores, os oprimidos, e a teologia como um serviço à libertação, então se associou o termo libertação à questão animal, porque também os animais refletem uma face da opressão a partir do paradigma moderno que emergiu, o antropocêntrico. Então, mas o Andrew Lindsay, esse autor que eu falei, ele é o primeiro catedrático na Universidade de Oxford, de uma cátedra chamada Teologia Animal, e assim ele intitula porque a teologia é pensada a partir dos animais. E como que seria, então, a questão da teologia em relação à reflexão animal? O Andrew Lindsay, ele fala que é preciso reinterpretar as categorias tradicionais da teologia em função dos animais. Então, ele começa, é importante pegar primeiro essa ideia de criação, de teologia da criação, e perceber que o centro da criação não é o ser humano. O centro da criação é Deus e a sua relação com todas as criaturas, que é o sábado. O sábado é um dia de festa, de celebração de Deus com as demais criaturas. E aí, dentro desse contexto, esse dominai precisa ser lido com outro relato da criação que está na Sagrada Escritura, o Gênesis 2, do ser humano como aquele que é o guardião do jardim, e não que vai destruir o jardim. Então, ele é uma espécie servidora. Então, na antropologia teológica, que é uma outra área da teologia, refletir o ser humano não como aquele ser que, sendo ele distinto dos demais, a teologia não vai negar a distinção do ser humano, mas essa distinção não colocada como uma superioridade que oprime e que destrua o outro.
mas como aquela espécie que, dentro do contexto da criação como um todo, está a serviço do outro. E aí, a própria ideia também de salvação, esses teólogos, eles vão apontar que é preciso pensar uma redenção, ou o que seria a salvação, para além do âmbito somente humano. Ou seja, toda a criação encontra o seu sentido na teologia a partir do mistério de Jesus Cristo. Então é preciso ampliar. E aí, quando fala toda a criação, também os animais. E uma coisa assim que é bem sutil, mas que é interessante, é que a ideia de sacrifício de Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo dentro da teologia, ele implica a superação de todos os outros sacrifícios animais. Ainda que seja uma mentalidade que venha sendo construída, né, já nos profetas, e que chega na superação de sacrifício, os animais também são beneficiados por essa redenção, no sentido de que não serão mais sacrificados. Então, há vários elementos aí, seja na teologia bíblica, dentro da história da teologia, que colocam os animais em lugares que podem ser relidos pela teologia hoje e contribui para que a teologia possa assumir essa reflexão no seu interior. Bom, aí certamente essa questão do sacrifício animal, né, é uma conversa que vai muito longe, né? Quando a gente parte para o diálogo também com outras tradições religiosas, certamente há outras contribuições, né? Outras maneiras de perceber também essa questão. Bem, você percebe assim uma mudança no modo de relacionamento dos animais humanos com os animais não humanos na atualidade? Você acha que está crescendo essa consciência, uma posição diferenciada em relação a essa relação? As pautas em torno dos direitos dos animais, elas ganharam notoriedade ainda maior durante os últimos anos. No Brasil, segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira, o número de pessoas que se declaram vegetarianos no último censo foi de 14%, na última pesquisa que houve. Então, há um crescimento de pessoas que aderem ao vegetarianismo ou ao veganismo, né? O veganismo é aquela pessoa que não utiliza nada de origem animal, nem roupa, é uma postura de vida, né? O vegetariano é aquele que está relacionado a uma dieta, né? Baseada em vegetais. Então, há um crescimento desse grupo de pessoas. Nas redes sociais, a ideia da defesa dos direitos dos animais, inclusive, eu percebi até nessa última campanha eleitoral que estamos passando agora em 2020, muitos candidatos a vereador que colocam no seu panfletinho a defesa dos animais. Eu já guardei 4 aqui em casa, eu estou guardando para poder depois ter até como objeto de pesquisa, que até então é algo novo para a nossa realidade do Brasil. Por exemplo, a Holanda tem um partido pelos animais, um partido político a partir da causa dos animais, né? Então, há um crescimento. Agora, olhando para o cristianismo, que foi a pesquisa, ainda, pelo menos no Brasil, eu nunca ouvi falar de um grupo de cristãos, por exemplo, vegetarianos. Tem pessoas que pesquisam o fenômeno, inclusive no nosso programa, há outro pesquisador, conheço um do sul do Brasil, os 2 freis que citei, mas ainda não tem. Nos Estados Unidos, há o grupo de cristãos pelos direitos dos animais, e na Itália, a Associação de Católicos Vegetarianos, que, se não me engano, inclusive um dos cardeais fazem parte desse grupo, e que patrocinam pesquisas, né, e estudos acerca. Sim, desse tema. Bem, eu vi no seu trabalho que você, inclusive, busca testemunhos, né, documentos atuais do magistério da Igreja Católica, também referências, né, de pessoas reconhecidas pela sua santidade, como, por exemplo, o testemunho de Francisco de Assis, né? Eu queria terminar o programa falando sobre isso, né? O magistério atual da Igreja Católica, ele também está se dando conta dessa temática? E que exemplos nós temos na trajetória do cristianismo de defesa dos direitos dos animais? Explicitamente, eu vou usar a categoria explícito e implícito. Explicitamente, não é uma temática ainda abordada diretamente, né? Então, se você pegar lá o Laudato Si, ou até agora a Fratelli Tutti, elas não abordam diretamente a questão animal.
Mas o Francisco, por exemplo, na Laudato Si, o Papa Francisco, né, quando ele aborda a questão das migrações, ele aborda que a questão ecológica e social, além das migrações humanas, da crise dos refugiados, ele fala da crise das migrações das aves, dos animais. Então, de alguma, implicitamente, né, indiretamente, ele aponta a questão ecológica a partir dos problemas dos animais também. E o Francisco de Assis, ele é um paradigma? O exemplo de Francisco de Assis, ele se torna interessante, porque num contexto de Idade Média, em que o pensamento de Agostinho, e no campo teológico, Agostinho e Tomás de Aquino foram os grandes baluartes que a gente cita, o Francisco ele vem com uma outra perspectiva que não é tanto racional, de uma teologia racionalizada, né, como a de Tomás de Aquino, mas a partir de uma prática, de um relacionamento diferenciado com as demais criaturas. Então, além dessa ideia da fraternidade universal, das criaturas relacionadas entre si com o Criador, em Francisco de Assis há alguns elementos na própria regra franciscana, como, por exemplo, a regra de não possuir animais, dos frades não poderem possuir animais, a proibição de andar de cavalo pelos frades. Aí, é claro que o cavalo, na época, era sinal de nobreza também, né? Então tem essa outra perspectiva, mas que indiretamente também está a questão animal colocada. Então, Francisco, ele funda ou ao menos os leitores de Francisco, os que interpretaram a vida de Francisco, funda uma tradição que é diferente daquela teológica da separação do ser humano com as demais criaturas. Excelente. Helder, muito obrigado pela sua participação aqui no Religare, né, e pelo tema que você trabalha. Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer poder partilhar a pesquisa. Ótimo. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para conhecer as nossas atividades e cursos, acesse a página pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com mais um Religare Conhecimento e Religião.